No nosso casamento, o combinado era que eu pagasse 30% das contas. Isso quase destruiu tudo. São justamente esses assuntos chatos que se tornam um grande problema dentro do seu relacionamento. A força da mulher, ela não pode servir de desculpa para a omissão masculina. Aquele homem que detesta um boleto. Não, você tem que assumir os boletos da sua casa. Essa conversa ela é essencial. Coloque tudo em cima da mesa e converse. Conversas constrangedoras continuam precisando ser conversadas. Olha, de fato Deus falou comigo que eu tinha que assumir a minha liderança, de fato, material dentro de casa. E aí eu decidi fazer essa aliança com Deus. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, né, amor, a partir de hoje, pode ficar tranquilo que é tudo meu. Eu nem acreditei. O marido ele não é responsável por prover luxo, tá? Ele é responsável por prover a sua casa. Você tem onde morar, você viver confortavelmente, mas o luxo não existe em lugar nenhum dizendo que seu marido tem que bancar seu luxo. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. No nosso casamento, o combinado era que eu pagasse 30% das contas. Isso quase destruiu tudo. O dinheiro está entre as maiores causas do divórcio. Estima-se que mais de 30% dos casais se separem por conta disso. Estudamos. A Bíblia, ela fala, Jesus falou, sobre dinheiro mais do que ele falou sobre céu e inferno juntos. Forte, então a gente consegue ver como esse assunto ele precisa ser conversado. E hoje eu vou contar como foi nossa experiência rapidamente para que possa auxiliar na sua conversa sobre gestão financeira na sua casa. Se você quer transformar sua família, seu relacionamento, seu casamento, chama aí o seu marido, né, sua esposa, juntos. noiva, namorado, enfim, assistam juntos, porque a gente vai trazer aqui ensinamentos para transformar realmente as suas famílias e não passar por uma dor que a gente teve e que 30% da população brasileira termina em divórcio. É muito sério, assim, né? é uma estimativa, mas assim, tem pesquisas que falam aí de 40%. Então é algo que precisa ser conversado. A nossa dica, eu acho que uma coisa que a gente acertou muito é que a gente conversou sobre isso antes do casamento. Segura aí, vamos deixar ele pro sempre final. fala, combinado não sai caro. Então a gente tratou desse assunto antes. Mas vamos deixar, amor, pro final, para você segurar aí, segura aí. Vamos falar aí essa parte, mesmo a gente tendo conversado sobre isso antes, essa parte foi algo que me deixou desconfortável, mas já havia sido combinado. Então, como é que era lá em casa? 30% das contas fixas de casa eu pagaria e 70% Marcelinho. E o que fosse de contas extras, viagens, etc., era tudo Marcelinho. O que é que me incomodava sobre isso? Isso. O que me incomodava nisso? O que me incomodava era que, mesmo ele falava assim, não, amor, é pra você continuar batalhando, você não ficar acomodada, pra que você entenda o valor do dinheiro, mas eu não era uma pessoa acomodada, não sou. Eu sempre trabalhei, sempre antes de Marcelinho, e enfim, pra mim, as justificativas dele não me deixavam plenamente satisfeita, entendeu? E acho que a principal questão era, ele fazia muita questão desses 30%, que depois a gente entendeu o porquê, mas na época eu não entendia e isso me deixava um pouco frustrada, e eu acho que essa frustração, quando não conversada, é aí que mora o perigo, entendeu? Inclusive a gente tem vídeo falando sobre isso. Que então, vale a pena colocar aí. Isso, e aí a gente ficou com essas contas sendo divididas assim, em regra, todo mês a gente tinha um grupo, e aí eu e Marcelinho, a gente jogava lá todas as contas que a gente fosse pagando de contas fixas, o que é que são? Condomínio, internet, contas que energia. Isso,
feira, contas Água, que todo feira, mês elas aparecem. funcionário. Diferentemente das contas que eram todas de Marcelinho, que é restaurante, tudo que incluísse viagens, enfim, tudo Tudo que que não inclui fosse esse lazer, né? E isso, até dentro de casa também, isso. questão de reparar alguma coisa, unificar alguma coisa também, Isso, que era fossem custo coisas excepcional, né? pontuais. Que quando fossem pontuais, não fosse de todo mês, não entrava nas contas Questão fixas. extraordinárias e não ordinárias, Exatamente. né? E Mas esse vê foi nosso só, a gente tá acordo. aqui conversando e até hoje a gente não entende o que é ordinário ou extraordinário, o que é pontual, o que não é pontual. Então, olha só o tipo de conversa que a gente tinha dentro do casamento. E a Rebeca acabou de falar, né? Que ela se sentia desconfortável, né, amor? Isso. Então, olha só, a gente que tem algum entendimento, né, da palavra, de relacionamento financeiro, a gente até hoje, se a gente trouxer à tona o tema, a gente ainda não consegue, né, entender e entrar Exatamente. no consenso, para vocês verem o quão preocupante e alarmante é isso, né? Exatamente. E assim, grande parte das pessoas, dos casais, por ser um assunto constrangedor, é um assunto que me deixava desconfortável, certo? Poderia lhe deixar desconfortável. É um assunto meio. Deixa desconfortável até agora, né? É um assunto meio assim, chato de se Complicado. conversar. Mas qual o grande problema? Quando você não conversa, são justamente esses assuntos chatos que se tornam um grande problema dentro do seu relacionamento. E aí, conta o que é que aconteceu, para Perfeito. haver uma mudança. Antes, deixa eu só explicar o porquê eu achava, porque é interessante, às vezes, tem alguém que está escutando e possa ter esse mesmo raciocínio errado, que eu vou explicar o porquê daqui a pouco, que eu tinha. Então, a minha base é familiar, estrutural, enfim, educativa, financeira, é de meritocracia. E meu pai sempre me ensinou que a gente precisa estudar, batalhar e ter recompensa sobre isso. Justamente para quê? Para a gente entender realmente o peso de cada vitória, entender o sacrifício que está ali posto. Então, isso no esporte, desde cedo eu aprendi isso quando eu estudava, nota boa era recompensada, assim como o pai podia, e graças a Deus a gente tinha uma estrutura familiar, financeira muito confortável. Mas meu pai, ao invés de dar tudo assim que ele podia, ele foi me ensinando a batalhar e ter o êxito através do meu próprio suor. Justamente Perfeito. para eu não me acomodar e para eu ter noção do quão é difícil realmente você prosperar, vamos dizer assim, financeiramente, né? Para dar valor, inclusive, nas próprias coisas que eu pedia para ele, sem entender a dificuldade da vida. E a minha ideia era muito mais nesse sentido de disciplinar, de ajudar, de não acomodar, de fazer entender a dificuldade de que é gerir um lar, da parceria, enfim, eu pensava muito mais em 30% nesse caráter mais de educação do que por necessidade, porque de fato, graças a Deus, Deus vem abençoando. Amor, eu não preciso. Isso. Mas era muito mais para disciplinar, para educar, para ter É. realmente, né, E também entendimento tem o do dinheiro. ponto de muitas pessoas que a gente conhece que o marido ele provê. E assim, é importante falar, a gente vai falar sobre isso mais profundamente, mas assim, o marido ele não é responsável por prover luxo, tá? Ele é responsável por prover a sua casa, você tem onde morar, você viver confortavelmente, mas o luxo não existe em lugar nenhum dizendo que seu marido tem que bancar seu luxo. E muitas pessoas, por não ter essa dimensão do valor do dinheiro, vai perdendo a dimensão do valor do dinheiro, acabam pressionando muito o marido para dar mais e mais e mais e mais. Então a gente viu muito isso e eu acho que era Forma de blindar, né? o Marcelinho, tipo, tinha essa preocupação. Nossa, será que isso Pode pode acontecer, acontecer com a perfeito. gente e tal? Inclusive, a gente também fez um vídeo sobre isso. Vale muito a pena escutar a pressão interna do casamento para luxos excessivos, né? Que você termina ali sufocando, né? O seu companheiro, sua companheira, e isso também vai trazer um monte de coisas negativas, né? Para o teu casamento. Então, não faz isso, né? Mas aí trazendo agora para o que é que aconteceu, qual foi, né, o ponto de virada da minha cabeça para, de fato, assumir a integralidade, né, das minhas obrigações matrimoniais. Eu vou trazer alguns embasamentos bíblicos e depois eu vou trazer aqui a questão dos fatos que aconteceram, tá? Porque eu... Só Sim, rapidamente, claro. deixa eu só dizer uma coisa. Sabe o que é interessante? E outra coisa que me magoava é porque o Marcelinho fazia muita questão que eu pagasse os 30%. E eu lembro que uma amiga minha disse assim, amiga, quando casar, ele não vai fazer isso, ele não vai ficar fazendo questão, você vai ver. Eu dizia, não tem o perigo dele não querer esses 30%. Ele vai querer, porque ele era muito assim, ele era 100% duro nessa questão. Tem que ser assim, é assim que foi acordado e é assim que vai ser. Então Perfeito. conta mais.
Tem um podcast da gente sobre essa parte financeira, a gente conta em detalhes, mas já para dar uma Coloca pincelada, aqui né, também amor? porque é bastante Com interessante, certeza, é né? muito Acho que bom. tem tudo a ver, né? Então eu vou trazer aqui os embasamentos bíblicos que me fizeram, né, realmente atinar para isso e mudar a minha ideia. Então tá lá em Efésios, capítulo 5, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então o homem ele é colocado como líder do lar, assim como Cristo lidera a igreja, como? Com amor, sacrifício e responsabilidade. Então a responsabilidade que vem aqui é também a responsabilidade do quê? Espiritual, emocional, afetiva e financeira. Também tem um vídeo bem específico, legal, falando só sobre isso. Não bastante, eu poderia aqui ler mais uns 5, 6 versículos, passagens bíblicas, mas eu vou trazer só mais um que me chamou muita atenção nesses últimos dias, estudando sobre outros temas, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele ensina que quem não cuida dos seus, especialmente, né, a própria casa, negou a fé. Olha que forte, né? Porque na prática, prover não é só pagar contas, é assumir a responsabilidade, como eu acabei de falar, né? Espiritual, emocional, né? Então, assim, não só os recursos financeiros da tua casa, mas também é você que ora pela sua casa, pela sua mulher, pelos seus filhos, é você que traz a base e a segurança emocional também da tua casa e da tua família. Quando eu entendi isso, Deus de fato estava comigo na obediência e ele fez prosperar de forma também sobrenatural, quando você assume o papel de liderança da tua casa. Porque entenda, o principal projeto de Deus para tua vida é a família. Então, o teu projeto, a família é muito importante para ele. Né? Então, feitos os embasamentos legais, o que é que me fez mudar de cabeça, né? De ideia? A maioria de amigos que não frequentam a igreja ou que não tem esse relacionamento com a palavra, um entendimento, digamos assim, sempre falaram, né, no começo do namoro, rapaz, que conversa é essa que tu vai botar a tua mulher pra pagar 30%, 50%? Que conversa, cagada, tu não vai fazer isso não, eu te conheço, Marcelinho. Eles não acreditavam, eu tava tão errado e Deus dizia tanto assim na minha cara, que eles não acreditavam e eu com minha soberba, com meu ego, né? Disse, não, olha, isso aqui é para disciplinar, faço questão para ela entender. Porque, tipo assim, como eu disse, eu não quero só futilidade na minha casa, pressão por luxos bestas, enfim, etc. Que nunca foi o perfil de Rebeca, deixar bem claro isso, mas a gente estava, né, se preparando para casar. Então, né, a gente estava tentando ali organizar os limites que nada a ver, né? Então, Deus já falava através dos meus amigos, e mesmo assim, eu disse, cara, vocês estão ficando loucos, pô, isso aqui é para disciplinar, não quero minha mulher aqui, ela tem que entender que é difícil a casa, que é difícil a vida boa, não quero que ela fique botando pressão por luxos bestas, que ela sabe também que a gente não dá valor, a gente parece demais com isso, valor às coisas supérfluas, né? A gente é bem pé no chão. Então, já vinha assim, mas continuei. E aí, nesse meio tempo, a gente começou o casamento, e a gente começou a discutir por besteiras. Acho que um ponto interessante que fica aqui, você que está escutando, se isso te toca também, chegou o momento da discussão, né? Disse, amor, e se eu estiver precisando por um momento, se eu estiver passando pelo momento difícil na minha empresa, enfim, cara, eu vou ter que arcar com isso ou não, né? E disse, não tem problema, a gente ajuda, enfim, porque isso é o casamento. E teve esse momento e a gente não conseguiu se entender muito bem, mas depois Foi. Acho que foi um momento grande divisor. momento decisivo foi esse momento que eu vou passando por cima, falar. mas foi basicamente a gente ficou sem funcionário em casa e nesse primeiro mês de adaptação foi muito difícil pra mim, porque vocês imaginam, eu acordava, ia cuidar da minha vida, ia pra academia, voltava, tomava um café e ia embora. Aí na minha nova rotina, o que é que acontecia? Eu ia ter que acordar, ia ter que colocar a mesa, tirar a mesa, lavar, colocar pra lavar, ajeitar minha cama, ajeitar o banheiro, fazer várias atividades em casa que não eram minha atribuição antes, porque a gente tinha uma pessoa que nos ajudava. Então, esse primeiro mês de adaptação foi muito difícil. Eu tive que dar conta da minha casa, e minha casa é minha prioridade, a gente entende isso no nosso casamento, né? Primeiro, para mim, vem minha casa, depois vem o trabalho.
E para Marcelinho primeiro vem o trabalho, depois a casa, que eu digo em questão não de importância, mas em questão de dedicar seu tempo. Ele precisa Organizar, trabalhar. limpar, Isso, lavar, é nesse sentido que a gente tá falando, para exatamente. deixar claro. E aí o que é que Porque minha casa, minha aconteceu? família, se a gente for falar de casa lá, minha família depois de Deus É, em primeiro é em lugar, primeiro com lugar. certeza. E aí, o que é que aconteceu? O assalto em minha marca ficou um pouco de lado. Então, meu faturamento esse mês baixou bastante. Eu não estava ali, não estava presente, não estava em cima, não estava fazendo o que eu precisava fazer. Por quê? Porque minha casa estava presente em mim. E aí, quando chega no final do mês, bora lá dividir a conta. Tem que transferir tanto, tem que fazer tanto. Isso ali me deixou numa situação muito chata. Eu fiquei muito chateada. Porque eu disse, meu amigo, eu tô cuidando da casa, né? Eu tô sendo a responsável. Eu tive que deixar minha marca por de lado. E nesse momento foi quando a gente parou. E graças a Deus que a gente teve esse momento também pra parar e conversar. E Marcelinho, beleza, eu sei que quando você tiver. Me avise quando você estiver precisando. Não foi assim, não foi nesse momento que ele disse. Então, a partir de agora, você não. Não. Ele falou assim: vamos conversar. Você precisa me dizer. Esse mês foi mais difícil. Vamos E a trazer gente. esse assunto chato pra mesa, que é o que a gente Exatamente. precisa fazer, que foi como, né, tu começasse o Foi. podcast. E aí, depois disso, Não, que então, teve aquele aí momento. foi justamente onde eu comecei a entender, cara, está trazendo um estresse desnecessário para o nosso lar, isso está impactando de forma negativa o nosso relacionamento, enfim. E eu comecei a pensar, cara, isso não vale a pena. E nesse meio tempo, eu conversando com outro amigo que pensava, inclusive, pior do que eu. Era 50-50 dentro de casa e a mulher estava passando por um momento complicado, delicado, de transição, desculpa, de emprego. E a gente conversando, um jantar na casa dele, ele disse, cara, Marcelinho, eu assumi, eu escutei o negócio, enfim, tal, e eu assumi 100%, né, a questão As material contas da da minha minha casa, casa. enfim, deixei minha mulher tranquilo, e eu comecei a ver as coisas melhorar. Ele não falou nem de Deus nem nada, ele disse, eu comecei a ver as coisas melhorar, e aquilo ali ficou no meu coração. Já tinha tido essa primeira conversa, Deus já estava trabalhando ali no meu coração, de vez em quando vinha umas lapadas de direcionamento na Bíblia, em pregação e louvor, enfim, eu fui entendendo que eu precisava melhorar até que chegou os Legendários. E aí foi game change, foi o clímax e assim, de fato Deus falou comigo que eu tinha que assumir, né, a minha liderança de fato material dentro de casa, porque o projeto de Deus, como eu falei, né, a família é o primeiro local e o homem está aqui, a Bíblia acabou de falar, assim como Cristo está para a igreja, o homem está para a casa, está para a família. O principal projeto de Deus é a família. Então, se eu queria me posicionar, primeiro eu tenho que me posicionar como líder em casa. Como é que eu vou liderar uma empresa? Como é que eu vou liderar um carrinho de chocolate ali, de sorvete na esquina, se eu não lidero a própria casa? Então, tava tudo errado. E aí eu decidi fazer essa aliança com Deus. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, né, amor, a partir de hoje, É pode tudo ficar meu. tranquilo que Foi. é tudo meu. Eu nem Né? acreditei. Foi difícil de acreditar. Vamos ver, né? Deixa eu chegar no Não, final do você ainda tentou mês. fazer um pix, eu disse, não, Oxente, quero não. meu Tá, Deus, não tá entendi bom, nada. Mas assim, deixa o que é que eu quieto. quero. Mas deixa eu só Sim, só sim. o feedback para finalizar, muito falar e, enfim, deixar um recado é que aquilo que amigos que não tinham entendimento da palavra me falaram, assim como a última conversa que eu tive com um amigo também que não tinha entendimento da palavra falou e disse que quando assumiu, prosperou. Eu senti isso de forma muito sobrenatural e até hoje, pelo posicionamento, Deus vem abençoando, né? E a gente vem, de fato, colhendo os frutos de uma tomada de decisão certa. Porque a gente busca o quê? A verdade. A verdade, quem é a verdade? É Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde é que está a verdade, os ensinamentos dele? Na palavra. A gente tem vídeo falando sobre isso. Instrução, manual de como ter uma vida mais tranquila, está lá na palavra. E Deus foi falando na palavra para a gente assumir a nossa liderança, de fato, né? Espiritual, afetiva e material do nosso lar. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e
com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Perfeito. E assim, eu e Marcelinho, a gente tá contando nossa experiência, que no nosso caso, Marcelinho, ele ganha mais que eu e ele poderia tranquilamente arcar com as contas de casa. Essa era a nossa realidade. Mas eu sei que também existem realidades que a mulher ganha tanto quanto o marido, que às vezes a mulher ganha mais que o marido. O que é que nós entendemos de acordo com a Bíblia? Sim, o homem ele é responsável pela provisão. Então o homem não pode deixar faltar em casa. Então ele tem que arcar assim com as contas de casa, ter onde morar, ter o que comer. Essa responsabilidade e essa preocupação ela é do homem. Que é difícil, mas sim, essa responsabilidade é do homem. Mas não significa que a mulher ela não possa ajudar. Cada realidade é uma realidade. Então tem que mulher ali que tá junto, mas essa responsabilidade, esse peso não pode estar no ombro dela, entendeu? Dela dizer assim, poxa, se eu parar de trabalhar, acabou a fonte de renda na minha casa, porque meu marido não tá ajudando. Não, essa responsabilidade é sua. Mas nós entendemos que, como casal, o dinheiro, depois que você se casa, você não se torna um, tudo se torna um, o dinheiro também se torna um. Então o dinheiro da mulher, a mulher é auxiliadora, ela é ajudadora, ela também pode e deve contribuir com a sua casa e comprar uma coisa e fazer aquilo ali e estar abençoando a vida do marido também. Só que o peso da responsabilidade não é dela. É isso que eu quero deixar. Não é porque você tá errada, porque, meu Deus, na minha casa eu ajudo e tu passava 30%, meu Deus, agora eu tenho que falar pro meu marido, ele vai ter que pagar. Não é assim, entendeu? Cada realidade é uma, mas o principal entendimento, a responsabilidade sim é do marido, mas o dinheiro da casa é dos dois. E existem os momentos de cooperação, colaboração. Vocês são uma dupla, vocês são parceiros. O que está se falando aqui no final das contas é que o peso desigual não pode ficar sobre o ombro excessivo da mulher. E eu até separei aqui rapidinho algum estudozinho para embasar isso, porque a mulher virtuosa ela trabalha assim. Agora, isso não elimina a responsabilidade do homem, que está lá em Provérbios 31, Perfeito. que mostra uma mulher produtiva, sábia e trabalhadora. Agora, a Bíblia, ela nunca usa isso para aliviar o homem da sua responsabilidade de liderar, de proteger e de prover. Perfeito. A força da mulher ela não pode servir de desculpa para a omissão masculina. Perfeito. Aquele homem que detesta um boleto. Não, você tem que assumir os boletos da sua casa. Perfeito. Obviamente, existem os momentos, né? A vida, ela... Tem altos e baixos. Isso. E a família é isso, é um para ajudar o outro, mas prioritariamente, realmente, essa obrigação, ela é nossa. Perfeito. Né? E assim, eu acho que o conselho final que eu tenho para lhe dar é conversem abertamente sobre isso. Conversem abertamente sobre números, sobre quanto você ganha, sobre quanto você está podendo gastar. Como naquele momento eu virei para a Marcelinha e disse, amor, como é que você quer que eu pague? Se eu passei um mês, foi um mês de transição, um mês que eu tive que focar sempre dentro da minha casa. Você ainda quer que eu vá dividir a conta agora no final do mês? Não faz sentido. A Salto não teve faturamento que era para ter esse mês. Enfim, e fui e disse tudo a ele. Essa conversa ela é essencial. Coloque tudo em cima da mesa e converse. Conversas constrangedoras continuam precisando ser conversadas. Olha, se você tá aí, com certeza, precisando fazer essa conversa constrangedora. Essa conversa, né? Desculpa, que foi difícil, e é muito difícil, né, para nós. A gente vai ter uma ferramenta interessante para fazer vocês entenderem quais são esses assuntos, como é que vocês abordam esses assuntos, né? Se vocês quiserem, inclusive, né, ajudas nossas também, pessoalmente, a gente vai abrir uma lista de espera, né, para uma metodologia que vai te ajudar a resolver essas conversas constrangedoras, né, principalmente de caráter financeiro. Conversas que você precisa ter. Já comenta aqui, né, quem quer ter acesso a esse material. Perfeito. Né? E aproveita, salva esse vídeo, compartilha para assistir antes do jantar aí com o teu noivo, com o teu namorado, com o teu marido, com a tua esposa, enfim, porque é engrandecedor, né? Com certeza. Chama o seu marido, chama o seu namorado, seu noivo. É melhor ainda que seja antes do casamento, mas você já casei. Teve um momento dentro do casamento que a gente precisou conversar mais uma vez sobre isso. Então, nunca é tarde. Se esse é um assunto que é uma questão do seu casamento, separe um tempo, assista esse podcast. Eu sempre digo a minhas bestas, é muito mais fácil
você trazer ele pro podcast para conversar nós 4 do que você mesmo dizer isso a ele. Marcelinho vai estar dizendo a ele, eu vou estar dizendo a ele. Ou para sua esposa, enfim. Você então tira é muito mais fácil. Você tira o seu da reta, Exatamente. Né? Diz que a gente faz o trabalho para você. Exatamente. E é isso. Então, não esqueçam de assistir o podcast financeiro que tem aqui no canal. Não, deixa aí, João. Tem uns 5, 6 vídeos diferentes aí, né, para vocês assistirem. Perfeito. Deixar um material denso e completo, né, para ajudar de fato a transformar o teu relacionamento, né, a tua família. Perfeito, é isso. Deus abençoe vocês. Tchau, e tchau. nunca mais briguem sobre finanças.